Olá pessoal, muito bom novamente a gente aqui com você, internauta, você que acompanha sempre o nosso programa aqui na Rádio Web. Eu tenho o prazer e a alegria de receber aqui estudantes de Direito do IES de Ceilândia, que é a Antônia, que está aqui na minha frente, a Daniele e o professor Fernando. E aqui acompanhando esse bate-papo com a gente, o Clemilton Saraiva, que é diretor do Sintel DF. É uma coisa rápida, porque afinal de contas vocês estão fazendo uma visita à rádio e ao mesmo tempo passar a impressão que vocês tiveram, porque vieram conhecer o sindicato, não é isso, gente? Sim. É isso aí. E aí, o que você acharam da visita aqui ao Sintel DF? Bom, primeiro é uma satisfação muito grande estar aqui e fomos muito bem recebidos. E a ideia de vir aqui ao Sintel é, a partir de um trabalho acadêmico que os alunos estão fazendo sobre a reforma trabalhista, ver aí a posição da classe trabalhadora. E o Sintel, que é uma entidade de classe extremamente organizada, pôde contribuir bastante com esse debate. Já passamos por outros setores, como o Ministério Público, do Trabalho, a Anamatra, e agora estamos aqui vendo a visão do sindicato, e aí talvez os alunos... As boas alunas, né? E aí, Antônio, o que você achou desse bate-papo? Foi legal essa conversa com os diretores do Sintel, conhecer aqui a estrutura que atende o trabalhador? Assim, muito legal, porque eu sou assistente social, formada pela Universidade Católica do Brasil. E assim, eu já tinha essa visão. E assim, tudo de bom. Beleza. E você, Daniela? Então, quero agradecer, tá, pela oportunidade. Muito bom estar aqui mesmo, trazendo a teoria e a prática para a realidade, né, que a gente está vivendo. E eu quero agradecer, muito bom o ensinamento, muito bom a explicação. E eu queria agradecer mesmo, porque está trazendo isso para a prática, né, para a nossa prática estudantil, que é o lema do IESB, né, teoria e prática andam juntas. E aí, Daniela, você já decidiu, a Daniela e a Antônia, já decidiram, você colocar para quem? Para trabalhador ou para empresário? Trabalhador. Peguei vocês agora, né? Olha, não vai me comprometer, né? Mas trabalhador, eu de acordo com a visão que a gente teve, a gente pôde ver que o trabalhador ele é a classe que vai mais sofrer com essas mudanças, né? O que foi de mais impactante assim, para vocês nessa conversa com os diretores do Sintel DF em relação à reforma trabalhista? Assim, em relação a isso que eu te falei, que o trabalhador, ele é a parte mais frágil da reforma. Nessa história, né? Isso. E assim, é interessante a gente entender qual foi o processo para chegar à reforma, que foi passado para a gente também, e ver os dois lados, né? O lado do empregador e o lado do empregado. E assim, a visão que a gente teve aqui hoje foi totalmente diferente, né, do que a gente está vendo por aí, e muito, muito interessante também. Perfeito. Clemilton, é muito bom, né, receber alunos, estudantes, principalmente do curso de Direito, para conhecer essas dificuldades, esses problemas todos que a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro, vai trazer para a classe trabalhadora brasileira. Edivaldinho, antes de iniciar, eu queria agradecer aos nossos diretores, o Fernando e o Leandro, que me colocaram aqui nessa incumbência de fazer esse rápido bate-papo. Eu diria que receber um professor, os seus alunos, né, para a gente aqui discutir essas questões do direito do trabalho, de todas essas mudanças que nós tivemos aí, isso assim nos envaidece. Porque o que a gente quer mesmo agora para frente, e sempre o sindicato primou por ser aberto, né, para os trabalhadores, para as universidades, para as faculdades, e receber esse pessoal lá da minha cidade, inclusive, né, de Ceilândia, vieram aqui fazer essa visita a convite do nosso diretor Fernando. Eu acho que eles devem vir aqui mais vezes. Gostamos muito e fizemos um bate-papo anterior lá na sala, que levou mais ou menos 1 hora de bate-papo, e podemos conhecer. E podemos também passar para ele o que essa reforma está trazendo para o mundo do trabalho. E dizendo para ele que agora vocês estão mais um dos que vão se integrar para levar o conhecimento dos trabalhadores, dos cidadãos de uma forma geral, e mostrar que essa reforma não trouxe e não vai trazer benefícios aos trabalhadores, muito pelo contrário. Ok. O professor foi produtivo, então o senhor conseguiu aí atingir o seu objetivo de
pegar essas informações a mais para ajudar as duas. Com certeza, estudantes, e né? é sempre bom para os alunos que estão no processo de aprendizagem ouvir pontos de vista diversos. E se tem um assunto tão polêmico, é esta da reforma trabalhista. E vir ao sindicato e ouvir de quem conhece a luta do trabalhador, para mim, acho que é fundamental. E sairemos daqui, eu acho que engrandecidos. E podemos agora fazer até a opção de qual é o lado que nós vamos seguir, né? Mas certamente não será o lado da precarização do trabalhador, do trabalho no Brasil. Perfeito. Mais alguma coisa que vocês querem falar, gente? Acho que ela tinha uma... A gente quer fazer uma Você quer fazer uma pergunta? Então vamos lá, eu vou Só passar pra gente a palavra para a Daniela, que vai apresentar agora. Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. E aliás, quero aproveitar essa oportunidade, outras escolas, outras faculdades que queiram, né, entrar em contato com a gente aqui no Sintel-DF, queiram saber informações sobre a reforma trabalhista, não só sobre a reforma trabalhista, mas tem outros assuntos, né? Trabalhadores em call center, a precariedade da profissão, os problemas que acontecem no dia a dia no local de trabalho, tudo isso... Trabalho escravo oficializado, né? Isso. Então, entre em contato com a gente no Sintel-DF, que vocês certamente serão bem recebidos, assim como esse grupo aqui. Fique à vontade, Daniela. A gente vai trazer um pouco do que a gente aprendeu. Então, eu vou fazer umas perguntas para o Clemilton. Eu só queria que você falasse um pouquinho mais alto. Tá? Para a gente estar fazendo uma síntese, um resumo do que a gente viu. Okay. Então, a primeira pergunta é: a tese do governo de que a nova lei ajudaria na recuperação da economia em um momento de recessão, de desemprego, qual é a visão, assim, a relação do empregador, do empregado e do sindicato em relação a essa Olha, mudança? eu diria que essa tese, ela é furada, né? Não vai melhorar, não vai aumentar, vai reduzir as condições dos trabalhadores. Como nós estávamos debatendo naquela hora, eu estava mostrando para você exatamente o seguinte: você está cada vez mais precarizando a vida das pessoas. Geração de emprego e renda, o que se pressupõe? Investimento. O que está se vendo é precarizando. O trabalhador cada vez mais vai ter os seus direitos retirados e cada vez ele vai ter menos recursos. Então o que vai acontecer? Não tem nada de geração, porque eu preciso de pessoas que trabalhem, assim, quanto mais pessoas trabalhando e trabalhando tendo salários dignos, eu vou mover a economia. Se eu não tenho trabalhadores que mal recebem um salário mínimo, quem recebe salário mínimo dá para fazer com que a economia gire? O que a gente está vendo é o seguinte: ele está tirando os direitos e diminuindo os salários. Assim, eu posso até aumentar o número de empregos, mas o que eu vou ter é um número de trabalhadores cada vez mais precarizados, sem direito ao acesso aos bens de consumo, porque o salário não será suficiente. Satisfeito da pergunta? Sim. Quem é a próxima? A próxima. Ela fez uma lista aqui, Sim. gente. Uma lista. Vamos lá, Daniela. Para a gente poder entender melhor. Então, a gente sabe que o que cria emprego efetivamente é o aquecimento da economia. No antigo governo, houve um aumento significativo, né? Agora, a reforma trabalhista seria a melhor solução para gerar emprego, assim, em relação ao trabalhador? Emprego se gera com investimentos em atividades da economia que fazem com que outras pessoas passem a ter emprego. Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. Quando eu tenho a construção civil, por exemplo, em plena atividade, quer dizer assim, eu estou gerando, quer dizer assim, as pessoas estão precisando da sua casa, do seu apartamento, o governo vai lá, passa recurso para as empresas, né, de construção civil, e elas fazem o quê? Elas começam a abrir postos de trabalho. O que nós estamos vendo aí hoje, que é dizer assim, eu estou acreditando que meramente uma reforma que tira direitos dos trabalhadores vai gerar novos empregos. Não, eu vou ter cada vez mais pessoas precarizadas, trabalhando no subemprego. Basta você ver na sua cidade a quantidade de pessoas que estão desempregadas e estão o quê? Estão lá no subemprego. Então não gerou absolutamente nada. Fez foi precarizar a situação dos trabalhadores. Dar dignidade
dar dignidade para as pessoas e dar oportunidade para as pessoas é que gera, é que faz com que a economia cresça. Então, Mais uma, Daniela? mais uma pergunta. Vamos lá. Certinho. Como as entidades sindicais estão sabendo lidar com essa reforma? Como é que vocês estão atuando? Na realidade, nós estamos passando por uma situação muito difícil. Plantaram um bode na sala chamado imposto sindical. E isso aí não foi feito para melhorar a vida dos trabalhadores. Aquele um dia de salário que você doava, né, para a estrutura sindical no Brasil, não ia para os sindicatos. Ela ia, sabe para onde? Para manutenção em boa parte da estrutura de fiscalização do trabalho no Brasil. Nós estamos vendo aí agora o que aconteceu com o trabalho escravo. O cara está pedindo para voltar o trabalho escravo. O Supremo disse que agora que não pode. Aí agora a outra dificuldade, foram lá e disse o seguinte: não, a gente volta para a condição anterior de defesa. Aí foram lá nas estruturas de fiscalização do Ministério do Trabalho. E o cara disse assim: nós não podemos, retiraram todos os recursos. E parte desses recursos que tínhamos do chamado imposto sindical era para garantir minimamente a fiscalização do mundo do trabalho. Então eu diria para você o seguinte: o que nós temos agora é um grande desafio. Eu diria que nos próximos 4 anos os trabalhadores vão enxergar que venderam um gato por lebre e eles vão começar a se organizar em torno dos sindicatos. Eu diria que os trabalhadores têm que começar a pensar e analisar que não existe almoço de graça. Alguém vai pagar essa conta. E sabe quem é que vai pagar essa conta do mundo, de todas essas modificações que houve nas relações de trabalho? Os trabalhadores. Ok. Satisfeito, Daniela? Satisfeito. Então, obrigado, Daniela, por ter vindo nesse bate-papo aqui ao vivo. Né? Obrigado, sucesso lá na faculdade, que você assuma aí realmente essa bandeira de defender os direitos dos trabalhadores nos tribunais. Professor Fernando, muito obrigado. Viu, Eu agradeço, foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Antônia, quase não falou, né, Antônia? Eu tenho uma pergunta. Aí, Antônia, vamos lá. Assim, como é que vai ficar assim, a terceirização? Com essa nova reforma, muitas empresas públicas vão ser vendidas. Assim, a desaposentadoria também, na CAESB. Meu esposo trabalha lá, acho que 95,5% ou 99,9% daqueles trabalhadores, eles estão aposentados e continuam trabalhando. O que vai acontecer com tudo isso? O que vai acontecer, eu diria para você, é muito triste. Às vezes a gente fica falando essas coisas, parece que a gente é os pregoeiros do caos, né? Mas não é verdade, a gente precisa esclarecer. A terceirização, cada vez mais, ela é uma das estruturas de precarização do mundo do trabalho. Então, por exemplo, muitas empresas que nós temos hoje, elas vão começar a ter núcleos muito pequenos de trabalhadores próprios. Porque toda atividade, seja pública ou privada, no Brasil, será terceirizada. E isso vai ter um impacto, inclusive, no serviço público brasileiro. Se nós já temos uma estrutura muito grande do Estado, né, lá na sua rua, todo dia deve passar lá aqueles meninos que fazem a limpeza da rua, que a gente chama de gari. Eles antes eram atividades que o Estado exercia, então terceirizadas. E agora tem uma coisa pior, é que as atividades de saúde pública e de educação poderão ser terceirizadas. Nós poderemos ter professores em sala de aula sem o mínimo daquilo que eles poderiam ter se fossem funcionários, servidores do Estado. Então a precarização vem aí como outro fator que essa própria reforma traz dentro do seu bojo, porque o que eles queriam era cada vez mais diminuir a força dos trabalhadores e a organização dos trabalhadores dentro dessa relação de trabalho que nós temos aí hoje. Ou seja, Antônia, muitos problemas, muitas dificuldades, o que resta ao trabalhador e à sociedade brasileira se organizar para poder superar esses problemas. Outra, assim, corre o risco assim, de acabar com o concurso público? Corre o risco, Clemente, de acabar com o concurso público? Eu diria que o concurso público, com a estrutura que nós temos hoje e com os projetos de lei que estão no Congresso Nacional, que vão, inclusive, criar mecanismo de aferição do trabalho dos servidores públicos, eu diria que o que nós temos aí hoje já é uma abertura para que
tudo que o Estado hoje presta para a sociedade diretamente, vai ser prestado indiretamente. E nós temos que estar muito preocupados. Não vou fazer aqui defesa de nenhuma situação, mas as pessoas devem se preocupar que nós estamos vivendo uma situação difícil. E se nós não pensarmos em 2018 efetivamente, eu diria que o cenário futuro é muito preocupante. Porque 2018 é o ano eleitoral e cabe ao eleitor tomar a decisão mais O modelo de Estado vai estar sendo discutido naquele momento. Exato. Você tem que estar muito preocupado em identificar o cidadão, né, que nos ouve, as cidadãs que nos ouvem, tem que começar a ver que eleição da agora para frente não é mais um joguinho daquele de palanque. Aquele que perde é o que ganha. Isso, é o perde o que ganha. Tá em jogo, na realidade, o que está em jogo são os interesses. Por que essa reforma passou? Porque esse governo que está aí, nós sabíamos, ele tem compromissos que não são os compromissos com a sociedade de uma forma geral. Eles são comprometidos com grupos, né, econômicos. Que dá sustentação ao mandato dele. Gente, mais alguma coisa não, né? Muito obrigado a vocês. Não é? Obrigado, internauta, aí por acompanhar. É uma transmissão extraordinária. Nós recebemos alunos, né, a Antônia e a Daniele, que são lá do IESB de Ceilândia, e o professor Fernando Nascimento, que está aqui com a gente. Vieram conhecer o Sintel-DF, vieram saber a opinião do sindicato sobre a reforma trabalhista e aproveitaram aqui para vir na rádio bater um papo com a gente. E a gente agradece a sua paciência, sua audiência e a todos até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau, Clemilton. Obrigado, hein? Obrigado a você. Tchau, pessoal.